bem com Jesus? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de ter chegado para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Este nome que está sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Trago um abraço para o nosso pastor, Eliezer Souza, ao pastor Naide, glória a Deus, aos irmãos aqui presentes, o Senhor continue abençoando e prosperando o nosso caminhar. É muita alegria que eu cheguei aqui para dizer que o meu Senhor ele vive e reina para todos sempre. Agradecer a Gera Autoridade, nosso irmão Larissa, nosso irmão Alain, e glória a Deus pelo convite e a toda a mocidade que o Senhor nos abençoe. Eu queria louvar a Deus ainda, sentir de Deus, louvar esse hino, e eu convido a você, em espírito de adoração nesta noite, eu tenho que trabalhar o Senhor, o irmão do Deus que agora. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Olha só, vem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos deixar. Vamos começar a ler a partir do versículo 1. E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que esteve feito de som e era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual viu a Pedro e a João, que entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, ficou nos olhos dele e disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando, aleluia, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois era ele que se assentavam a pedir esmola à porta famosa do templo. E ficaram cheios de paz e assombro pelo que aconteceu.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Texto do versículo 10. Irmãos, nós acabamos de ver um texto muito conhecido. E antes do capítulo 3, nós temos dois capítulos que antecedem ao mesmo. O capítulo 1, quando o livro de Atos, como o nome já diz, ele narra as ações da igreja de Jesus aqui na terra por intermédio do poder do Espírito Santo. Antes de Jesus subir para o céu, ele se reúne com os seus ali. E aí ele começa a dizer que aquele povo que ficava em Jerusalém até ritual, eles fossem vestidos de poder. E o povo fica. Naquele tempo não era tão fácil. A verdade era muito perigoso, o povo fica em Jerusalém. Mas o povo recebe uma palavra de Deus e eles permanecem com essa palavra. Ficam em Jerusalém. No meio disso tudo, a gente sabe que tudo é só em Jesus. E aí é o verso 12, agora fica os 11. Ele quis escolher quem seria o próximo a ficar. E ali em oração, olha que interessante, a igreja primitiva, é impossível a gente falar sobre essa igreja e não mencionar uma oração. Glória a Deus, é uma igreja que orava. Então, até para eles escolherem os apóstolos que seriam naquele tempo, eles foram fazer algo que nós, quem é para parênteses, que nós muitas vezes deixamos de fazer. O que é a igreja? É a oração. Nós deixamos de orar. E às vezes a gente prepara porque eu já ouvi muita gente falar disso, mas você fala da igreja primitiva, da igreja que orava, muitas coisas aconteciam e não se acontece mais nada como acontecia antes, de fato. E não é porque o nosso Deus mudou, o nosso Deus não mudou. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu prefiro ficar com esta palavra. Se a Bíblia diz que o Senhor não muda, ele não muda. E o que mudou? As nossas orações. As nossas orações mudaram. Nós não oramos mais como antes. Às vezes nas nossas orações é para que a gente está. Sempre também para convosco nesta noite para alinhar com algumas coisas. Glória a Deus. As nossas orações às vezes é Jesus e não é nada, tá? Ore. Ore. Ore e apresente a Deus o seu futuro. Jesus apresenta a faculdade desse jogo. E particularmente eu achava muito estranho. Porque todo jovem que tem uma idade de 15, 16 anos, ele tem um sonho de quê? Ele tem um sonho de entrar na universidade. E eu me achava muito estranha porque eu não tinha esse sonho. E eu disse assim, meu Deus, eu acho que eu não estou estudando e preparando para os cursinhos, para entrar na universidade, e eu não tenho esse sonho. Mas sempre identifiquei plenamente na obra do Senhor, e assim foi. Eu disse, como é que aconteceu? O Senhor fez. No momento mais difícil da minha vida, eu não quero falar sobre a minha história aqui, quero falar sobre a palavra de Deus, mas no momento mais difícil da minha história, o Senhor fez. E eu não fiquei cursinho, mas eu não estava lá preparada para o curso técnico, não era ninguém. O Senhor faz, Ele é poderoso. Por isso eu continuo orando. Mas como eu falei, as nossas orações mudaram tanto, porque a gente ora para que Deus faça aquilo, para que Deus faça isso, mas a gente não ora para que o Senhor faça algo sobrenatural. Como, Letícia? Ora para Jesus só Deus sabe ver. O irmão pediu oração aqui, eu acredito que seja por um ente querido que está enfermo, que está doente. E eu preciso lhe dizer que o Senhor faz, o Senhor pode curar este homem e esta mulher. O Senhor não mudou, Ele continua mesmo. Ele é poderoso. Ele é Jesus. E se nós cremos piamente no que o Senhor pode fazer, Ele fará. Por isso, Glória a Deus. Deus, eu oro para que o Senhor tire meu amigo, tire meu irmão, seja do estado pior de calamidade. O Senhor, Ele faz. Quando você estiver sem esperança nenhuma, olhe para a Bíblia. O Senhor mudou muito esforço, inclusive a gente vai falar sobre este homem. Capítulo
2, o que acontece no capítulo 1, a ordem de Jesus, a mulher que ele tem para ficar em Jerusalém, no capítulo 2 acontece o recebimento de poder. O Espírito Santo desce, aquele povo foi cheio do poder. E aconteceu. Perceba que as orações deles não eram para que o Senhor desse um carro para ele, uma moto, um veículo, não. Eles oravam ali para que o Espírito Santo descesse sobre aquele ambiente e eles fossem cheios. Eu preciso lhe dizer que nós precisamos orar uma vez mais para que sejamos cheios do poder de Deus. Irmão, ninguém para uma igreja cheia do poder. Ninguém para um crente cheio do poder. Ninguém segura um pouco cheio do poder de Deus. O que lhe falta nesta noite? Poder? Ele é poderoso para nos dar poder. Glória a Deus. O povo ora, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, na oração. E o que acontece no capítulo 2 reflete no capítulo 3, que é onde a gente vai chegar. No capítulo 3, Pedro e João estão cheios do poder de Deus. E olha que interessante, esse povo não é cheio para ficar dentro de quatro paredes. Esse povo foram cheios para ganhar almas para Jesus. É tanto que no capítulo 2, antes de se encerrar o capítulo 2, a Bíblia diz que naquele dia cerca de 3.000 almas se converteram a Cristo. Glória a Deus! Porque se eu sou cheio do poder de Deus e eu não consigo, com este poder, alcançar outras pessoas, isso pode ser qualquer outro poder, mas esse poder de Jesus. E está na Bíblia, irmãos. O povo está cheio de poder e a Bíblia diz: almas se convertem. O povo está cheio de poder e a igreja se converte orar. Quando eles chegam perto do templo, antes de eles entrar, a Bíblia diz que eles se depararam com um homem. Estamos agora no capítulo 3. Se depara com um homem que é coxo, não pode andar. Ele está impedido para dar passos, para se movimentar. Mas Pedro e João estão cheios do poder de Deus. E quando ele olha para aqueles homens, olha que interessante. Porque muita gente passava naquela porta e ia por dentro orar. Não diferente de Pedro e João, que também ia para o templo orar. Mas eles entendem que existe alguém ali que está necessitado. Alguém que está precisando de uma ajuda. E não é uma ajuda financeira apenas. Porque Pedro e João até dizem: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas eu tenho um nome. Este nome é poderoso. Eu não tenho prata e nem tenho ouro, porque muitas das vezes a prata e o ouro vai resolver nada. Mas tem um nome. Pedro e João tem um nome. Nós somos carregadores do poder. Eu não posso encontrar você aqui e te deixar aqui. Por quê? Porque nós carregamos o poder. E ele se depara com esse nome e diz assim: o que você precisa? Você precisa dar? Não precisa de volta. Você precisa dar. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa se movimentar. Você precisa dar passos, mas você precisa de uma porta que se abre para você. E não é a porta da sua porta, mas a porta da salvação. E o maior milagre que alguém pode receber de Deus é a salvação. E naquele dia, a porta da salvação se abriu, foram abertas. Aleluia. Não somente a porta famosa, mas a porta da salvação
Um homem que há muito tempo estava à porta, precisando de uma ajuda, de um socorro. E não era de esmola que ele precisava, não. Havia uma sede, havia uma necessidade maior, que apontava para além da expectativa daquele homem, que era a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Ele recebia esmola, mas todo dia ele voltava. Todo dia ele estava à porta do templo. Mas o Senhor tinha algo ali para aquele homem. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor tinha uma família, o Senhor tinha uma dignidade para aquele homem. O Senhor tinha uma postura para aquele homem. O Senhor tinha um nome para aquele homem. Tem coisas que muitas das vezes vai quebrar as nossas expectativas. Mas entenda, a Bíblia diz que os caminhos do Senhor é maior do que o nosso. Que os planos dele é maior do que o nosso. E às vezes o que não sai daqui agora, a gente não tem. Mas a gente vai entender isso. Que o que Deus está operando aqui agora, a gente não vai entender, mas depois você vai entender. Ah, e quando você entender, Jesus mudou a nossa visão. Irmãos, imagine comigo, o homem estava há muito tempo à porta, famoso, tanto tempo. E tanta gente passava, tantos crentes, esse era o tempo lá, todos crentes lá. Mas olhava para aquele homem e disse, não, ele só precisa de nome, é Pedro e seu nome, meu Deus. Cheio do poder, uma visão diferente. Porque quem é cheio do poder, ele olha diferente, ele se comporta diferente, ele fala diferente, ele age diferente. Tudo diferente. Pedro e João percebem nossa realidade. Porque todo mundo olha para ele e fala assim, mentira, ele era o carregador de Jesus dele. E alguém como vê, alguém olha, e o que aconteceu? O que vocês fizeram? O que vocês têm aí? Alguém enxerga ali onde? Vocês não são daqui. Vocês carregam algo diferente. Por quê? Porque vocês se comportam diferente. Vocês falam diferente. E olha que interessante. Porque se você ler o Evangelho, você vai ver Pedro usando a mão para cortar a orelha do soldado. Só que em Atos dos Apóstolos, Pedro está usando a mesma mão do pastor para levantar o que estava caído. Porque Pedro não só está Pedro levanta, estende a mão para ele e ajuda a levantá-lo. Porque a maior marca evidente de que alguém carrega o poder não é, irmãos, pelo número de vezes que alguém levanta aqui na igreja para dizer glória a Deus e aleluia, mas é a vez que ele chega a mão para levantar o que está caído. E quando ele olha para quem está necessitado, ele diz assim, eu preciso levantar. É quando ele diz que ele é egoísta e que o céu não foi feito só para nós. O céu não foi feito apenas para a igreja. O céu foi feito para todos nós. Glória a Deus. Nós estamos aqui e aqueles que estão lá na festa agora. O céu foi feito para eles. E eu não consigo olhar para estes e algo de errado comigo. Eu preciso me analisar. Que poder é esse que eu estou carregando? E o maior desejo de Deus é que você seja carregador deste poder. Que você leve este poder aonde quer que você esteja. Pedro e João não precisam entrar dentro do templo. Estar dentro do templo não levar o que está caído. Glória a Deus, aleluia. Porque é muito fácil a gente ser cheio
oração. Eu preciso ser muito fiel. Ao que o Senhor colocou no meu coração, o Espírito Santo me deixa. Na igreja existe tudo. Isso é bom, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas se eu estou aqui, eu não consigo lembrar do meu pai e minha irmã. Eu não consigo entender. Glória a Deus. Tem algo errado comigo. Ai, que verdade. Tem Glória a gente Deus. que só está dizendo. Isso precisa me incomodar, sim. Isso precisa me deixar inquieto, sim. Porque você tem acesso de Jesus. E você é o responsável dentro do seu lar, dentro da sua escola, porque você tem que dizer, não, mas eu quero mandar uma pessoa aqui, eu estou mandando você errado. Não, porque se você precisa trazer o pastor, não tem nada. Não, querida, a Bíblia diz que o Senhor dá o seu poder. E quando eu entendo isso, aí eu não coloco a responsabilidade sobre outra pessoa. Eu entendo o poder que eu colocar sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Eu estarei do lado, assistindo a palavra do Senhor. E eu levo isso, não. Eu entendo que o Senhor me colocou lá para uma obra que não se resume e não se limita apenas à Letícia profissional. A Letícia é minha amiga também. Glória a Deus. Aleluia. E também é poder. E que esse poder precisa ser não enraizado através das minhas mãos. E eu não estou dizendo, não pense que não veio equivocada, de que a irmã disse vai dizendo para a gente glorificar e exaltar a Deus, dar glória ao Senhor, que é errado. Não, irmão, você vai errado. Eu sou assim, eu sou muito espontânea na minha adoração a Deus. Eu amo a minha mão glorificar e exaltar. Eu amo que o meu corpo se envolva na adoração e se expresse. Mas muito mais que isso, a irmã Letícia precisa ser racional e entender que o poder de Deus não se limita a isso. Eu preciso levantar e estender a mão ao que está com necessidade. Eu não posso olhar para o irmão que está atrás para ver se está tudo bem com o que ele está fazendo. Tudo bem que você também vai ver, você vê com o que ele está fazendo. Irmão, em nome de Jesus, repreenda esta fase. Aleluia, nesta noite. Glória a Deus. Isso se chama frieza espiritual. Só existe algo para vencer a frieza espiritual, que é a oração. Só se vence a frieza espiritual orando. Irmã, você está dizendo sobre oração e orar não é falsedão. Orar não é bom, algo prazeroso, maravilhoso. Está todo mundo na hora de escolher. Está todo mundo orando. Não é fácil. Porque é algo que combate, vai de frente com a nossa carne. E a nossa carne às vezes é o quê? Ficar deitado no sofá, deitado na cama, assistindo a Netflix, né, jovem? Olhando os vídeos do Instagram, ai, que Jesus. É difícil. Ah, mas quando você experimenta ficar com oração e dizer, Deus, eu preciso uma vez mais do Senhor. Mulher não é fácil porque a gente não consegue orar. Irmãos, a gente entende que Jesus é o nosso amigo, né? E às vezes eu dou para o meu joelho sem contar, mas às vezes bem mais fácil de dizer o seguinte: o Senhor é o meu amigo, eu sou a sua amiga, vamos conversar.
suficiente a nós. Ele é o nosso bom pastor. E a Bíblia diz, no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor. E nada me faltará. Porque Ele é o meu pastor. Pedro, usando uma glória para levantar o que estava caído, e ele levanta. E a Bíblia diz que quando ele levanta a mão, toma um salto, começa a andar, e aquele homem que não tinha postura para não subir andando, entra no tempo e todo mundo está vendo que o está saltando correndo por ele. E quando alguém se depara com isso, alguém começa a dizer: será que esse menino foi Pedro e João cheio de poder? Porque quem está cheio de poder não vai ter. Pedro e João estão cheios de poder. Olha o que aconteceu com esse homem. Aí Pedro, cheio de poder, pessoal, vê o que aconteceu aqui? Não se maravilha, não. Só que vocês precisam fazer e arrepender. Olha a mensagem de Pedro e de João. Olha o comportamento desses homens após alguém receber o poder. Eles têm que esse poder não é dele, o poder é de Deus. E se o poder é de Deus, a glória é dada. Toda honra é dada a Deus. Todo louvor é dado a Ele. Pedro entende isso e Pedro já usa uma oportunidade para dizer: vocês agora se arrependem. Vocês viram o que aconteceram? Agora se arrependam dos vossos pecados. Voltem, retornem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O homem que estava caído se levanta. E ele não é levantado para levantar os outros. Ele é levantado por Deus neste tempo para levantar os que estão. Aleluia. O homem, o posto, entenda, ele estava caído na porta do templo todos os dias da semana. Fisicamente. Mas o povo que viu estava caído espiritualmente. E é por isso que a mensagem de Pedro e João é: você se arrepende. Porque o caído, ele só se levanta quando ele se arrepende. Quando ele entende o motivo da sua queda, e ele diz: Jesus, chega aqui, porque eu preciso chegar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus me socorra, me ajude. Lembra de Pedro, ousado, quando viu Jesus e disse assim: se é o Senhor mesmo, eu não entendo. Pedro ia andando. Aí Jesus disse: não levanta ele. Pedro se levanta. Mas Jesus só levanta a mão e chega perto quando Pedro entende que estava caído. Tem pessoas que precisam ser levantadas por Deus, mas só serão levantadas por Deus quando reconhecerem que estão caídas. E nós sabemos a doutrina da queda verdadeira. O que fez o homem cair lá no Senhor? Foi o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos derruba. O pecado nos coloca no chão. O Senhor está dizendo: eu tenho poder para te levantar essa noite. E o que eu preciso fazer? Reconhecer que você está caído, que você precisa da ajuda dele. E às vezes, quando nós estamos caídos e não reconhecendo, a gente coloca a culpa em tudo. Menos em nós mesmos. O Senhor está dizendo: a mesa você se senta nesta noite para entender que a sua queda, aleluia, foi recorrente de um pecado. Isso não tem a sua alma. Por isso que eu estou dizendo: eu quero lhe levantar. É por isso que eu preciso que você reconheça que você caiu. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus.
eu neguei. Mas todavia ele disse, diga para ele, não retires de mim, Senhor, o teu Espírito não me lance fora da tua presença. Isso foi um ato de reconhecimento, o Senhor está dizendo na cabeça. Porque tem gente que pensa que está em pé, que caiu há muito tempo. E até essa queda, gente, está sangrando. Ele é tão satisfeito que às vezes ele coloca defeito em tudo e em todos. Ele reclama o som, arrependido em nome de Jesus. Ele murmura no culto, está arrependido em nome de Jesus. Ele reclama do louvor. Ele reclama de todo aquele componente que tem no conjunto. Irmão, está arrependido em nome de Jesus. A gente nem tem tempo para isso mais. Por isso que levanta enquanto há tempo. Hoje pode ser o único culto da gente aqui na terra. E eu creio, glória a Deus, e espero ansiosamente que o Senhor nos leve. E eu preciso estar bem, eu não vou subir estando mal espiritualmente. É por isso que o Senhor está dizendo que nessa noite você está lembrando muito do seu domingo, do mês. Mas que seja uma noite que você dizer, Jesus, eu preciso reconhecer que existe algo errado que o Senhor precisa consertar e ajeitar aqui. E o meio de Jesus ter a oportunidade de entrar e ajudar ele se arrepender. Olha que poderoso. Alguém está caído fisicamente e levantado. E quem está em pé, aparentemente, vai olhar e dizer assim, o que aconteceu? Aí ele diz assim, você se arrepende. Porque você parece que vai em pé, mas você caiu espiritualmente. Você caiu. É por isso que você precisa se arrepender e voltar outra vez para o Senhor. Com isso, eu quero concluir, porque já passou 8 minutos. Eu quero lhe dizer nesta noite que existem quedas, olha, poderoso, aleluia, que foram resultadas das nossas escolhas, das nossas pecaminosas, muito inspiradas da bênção de Deus que nos afastar. E o Senhor nos levanta. Levanta quem está agora, levanta quem está aqui. Porque quem olha para o que aconteceu ali, não é o que está passando. Porque o homem, ele se levanta e ele não vai para fora, ele entra dentro do tempo. E é dentro do tempo que algumas pessoas começam a dizer, eu não acredito que isso está acontecendo. Está caindo, está caindo. Mas a palavra que alcançamos lá, alcança aqui também. E o Senhor está dizendo que levanta. Se levanta. Porque tem coisas que vai partir de nós também, sabe? Para Deus poder fazer. Enquanto eu não faço, aí a gente. Jesus não manda. Porque tem coisas que é para você fazer. Então faça. Seja obediente a esta noite, a voz do Espírito que ecoa sobre este lugar nesta noite. Aleluia. Que Deus continue abençoando a sua igreja e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mensagem muito maravilhosa, irmãos. Guardemos em nossos corações a autoridade do Espírito Santo na vida de um crente faz a diferença. Fiquemos de pé, agradecemos a Deus por essa tão rica oportunidade que o Senhor tem concedido à sua santa igreja. Continue buscando a Deus, continue perseverante em nome de Jesus. Se alguém quer desistir, irmão, aconselhe para não desistir. Mas se a pessoa quer desistir, você não desista. Continue servindo a Deus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. A oração, ela é um canal que nos leva à presença de Deus. Muito bom essa parte aí que você falou sobre a oração. Nós tivemos aqui uma campanha 7 quarta-feiras e foi 7 quarta-feiras de bênção. Mas nós observamos que muitos dos irmãos não participaram.
dessa campanha de oração. O crente, irmão, não pode viver sem a oração, porque senão ele fica fraco e qualquer conversinha que chega ele se embaraça, se brincar deixa a igreja, deixa os caminhos do Senhor, e Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que cada dia eu e você se fortaleça mais e mais no Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios 6 e 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Convidamos aqui o auxiliar do trabalho, o nosso irmão Eduardo, para fazer a oração. Amanhã nós temos oração matutina. Amanhã não tem matutina porque a festa vai até amanhã. Temos consagração, também não vai dar, porque amanhã a gente tem que estar por aí 7 horas da manhã, 8 horas. Mas oremos por esta cidade. Tem muita gente para aceitar Jesus. Não fiquem admirados. Semana passada me disseram, mas pastor, por que é que a gente é um pouquinho gente? E na igreja é lotado, porque a porta larga. A gente tem que entender isso pela Bíblia, é a porta larga. A estreita é essa aqui que nós estamos. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Aos chamados e aos escolhidos do salvo, com a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Muito grato por te ouvir nesta noite. Antes de orar, irmão, eu agradecer a Deus pela vida da propriedade da farmácia Lopes, que promoveu hoje uma manhã de louvor, em virtude do aniversário da farmácia, e foi muito bonito ali, muito bom. Passamos a manhã louvando ao Senhor. Que Deus abençoe o casal, que prospere em nome de Jesus o comércio. Porque onde está Deus, está a bênção, tanto espiritual como material. Nós estamos alegres nesta noite e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e que há de fazer. Não desanime, nem participe de coisas que não convêm, onde o Senhor está presente. Pastor falava das festas que estão acontecendo. Ali o caminho é largo. Ali pode levar bagagem, pode levar tudo. Mas as dias onde nós estamos, só cabe a nós. Não pode levar bagagem. Só o nosso ser, o nosso espírito. Amém? Amado Deus, Santo, Poderoso, Pai Criador do céu e da terra, bendito seja o teu nome, Senhor. Gratos estamos nesta noite, Senhor, onde tu permites, Senhor Pai, de vir nos adorar, vir bendizer o teu nome, Senhor, receber a tua palavra, Senhor, nos ensina, Pai, nos dá sabedoria do teu Espírito Santo, para guardar a tua palavra em nossos corações, meu Deus, para andar sempre na tua presença, Senhor, andar pela tua palavra, andar em obediência a ti, andar observando os teus mandamentos, teus estatutos, meu Senhor, Pai, nos livra, Senhor, nos livra, meu Pai, dos caminhos de engano, nos livra, meu Deus, daqueles que falam a palavra para tirar a nossa fé, mas nós confiamos em ti, nós cremos em ti, nós vamos chamar por ti, é a ti que nós adoramos e bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é digno, meu Deus, de honra, glória, louvor e adoração. Eu te agradecemos, abençoa nossas vidas, nos acompanha na nossa cidade, acampa anjos para nos guardar e livrar de todo mal, Pai. Nos dá uma semana de paz, de alegria e de saúde na tua presença. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus.
Eu sei, meu bom Jesus, que tu amas tanto assim. Reconheço que eu sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amanhã não teremos escola bíblica como